Oi, eu sou o José Neto e antes de começar esse episódio eu preciso dar um pequeno aviso aqui pra vocês, tá? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, o Além dos Dados, e antes a gente já tinha feito um episódio teste, um episódio 0, que está disponível lá no Spotify, que você pode chamar de piloto também. E lá a gente falou sobre um outro tema, só que esse é um formato diferente que a gente está testando. E por ser um teste, muita coisa ainda precisa ser ajustada. Você vai ver que a gente falha muito na qualidade do áudio e na qualidade do vídeo. Mas eu espero que você aproveite bastante o conteúdo desse podcast, que foi feito por pessoas que amam o tema RPG e literatura. O tema desse episódio é RPG na educação e a gente convidou duas pessoas que são referências dentro dessa área. Então eu espero sinceramente que você curta esse conteúdo, tá bom? Então é isso, bom episódio! Galera, esse é o primeiro episódio do podcast Além dos Dados. É uma honra poder estar com essa galera conversando sobre RPG na educação, galera que vocês já vão conhecer, saber quem é. E antes de mais nada, da gente começar aqui o programa, eu já queria que você, se ainda não segue a gente lá no Instagram, entra lá, @Crônicas Fantásticas, segue a gente porque tem conteúdo quase todos os dias sobre RPG e sobre literatura. E como eu falei, esse é o primeiro episódio, né? A gente está recebendo aqui na casa uma galera de peso. Um deles é doutor, sim, é doutor. E, cara, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui a galera, porque assim, o tema de hoje, o tema desse primeiro episódio que eu quis trazer aqui pra vocês, que é o RPG na educação, foi muito por conta de tudo que vem acontecendo atualmente na mídia. A gente sabe que o Brasil é um país que não tá muito aí pra educação, né? A gente sabe disso. E aí, por isso, eu decidi fazer esse primeiro episódio trazendo duas pessoas que são referências, vamos dizer assim, no RPG e na educação, a galera de peso. Um deles é o André Guerra. André, ele é professor de ciências e biologia, ele é especialista em ensino de ciência e pesquisador de metodologias ativas e jogos na educação. O cara é profissa. Só por esse currículo aí, eu já devia estar pagando um cachezinho aqui pro cara, velho. Só de estar aqui, mano. O cara joga RPG desde 2002 e uma novidade, ele vai participar da nossa primeira mesa oficial dentro do nosso cenário aqui na Twitch, beleza? O nosso segundo convidado é um cara que é parceiraço do Crônicas desde muito tempo, acho que desde o início do Crônicas, na verdade, que é o Lucas Oliver, lá do Clube do XP. Se você ainda não conhece o Clube do XP, entra lá no YouTube. Eu não sei o link, mas a gente vai colocar por aqui. Mas entra lá, dá uma procurada lá no YouTube, Clube do XP, tem muita coisa bacana lá. E no Instagram também. O Lucas, ele é doutor em filosofia, trabalha na IFPE há uns 10 anos, mais ou menos. Ensina filosofia há mais ou menos 13 anos. E, cara, ele já trabalhou com vários níveis de ensino. Menos o fundamental, mas o cara é... Pô, a gente já começou o primeiro episódio com um doutor, tá? Desculpa aí, galera, que não tem esse privilégio. Então é isso, galera. Sem mais delongas, estamos aí com os nossos convidados, o André e o Lucas. Por favor, se apresentem, pessoal. Como é que estão essa noite calorosa aqui em Pernambuco? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, agradecer o convite. Como você disse, né? A gente já vem desenvolvendo essa parceria faz tempo. Feliz de ter encontrado com o André aqui, que eu conheci, né, pelas redes sociais recentemente, depois que você falou, e ver o cara daqui de Pernambuco também já alegrou meu coração. E que tá tudo em casa. Boa noite, pessoal. Boa noite quem tá aí assistindo e participando. Realmente está sendo uma oportunidade incrível de poder falar sobre RPG e educação. Falar com o doutor aqui, né? Falar aqui na página do Crônicas, que é uma página que está sendo muito parceira. A gente vai fazer, inclusive, essa
esse jogo de RPG aí no futuro, muito em breve vai acontecer. Futuro próximo. Bem próximo. E tá sendo ótimo. E eu espero que seja uma conversa bem interessante. Acho que vai ser sim. Com certeza. Antes de mais nada, assim, pra gente já entrar no tema, né? Antes da gente entrar de fato na questão do RPG, na educação, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que vocês conheceram o RPG, né? Como é que o RPG entrou na vida de vocês, né? A gente sabe que, pelo menos, assim, a minha história com o RPG é muito marcante. Eu já faz muito tempo e eu me lembro até hoje, assim, como foi pra mim interagir e ter aquela primeira sensação de jogar. E eu queria saber como é que foi pra vocês, como é que vocês conheceram o RPG e como é que vocês transformaram isso num hábito, enfim, numa atividade corriqueira. Minha história com RPG, ela começa na escola. Eu comecei a jogar com uns 8 anos de idade. Estava sentado lá, sempre terminei minhas atividades rápido, né? Gostava de ficar tranquilo no meu canto. E um amigo me chamou, ó, tem um jogo novo aí. Eu disse, vamos embora, vamos jogar. A gente foi lá pro cantinho da sala. Eu disse, como é que funciona? Ele disse, não, eu tenho um papel aqui, eu vou desenhando um mapa e você tem esses atributos. E eu não entendi nada, né? Eu disse, não, vamos jogar. Você diz aí o que eu preciso fazer. E a gente foi brincando ali naquele mapinha desenhado. Cara, todo dia tinha RPG. Todo dia tinha RPG. Depois desse dia não teve como mais não ter RPG. E eu me via ali passeando dentro daquele papel encantado, né? E brincando com aquelas coisas. E isso foi durante esse ano inteiro, até que esse meu amigo saiu da escola ao final do ano e eu fiquei órfão de RPG. Isso eu tinha uns 8 anos de idade. Voltei a jogar RPG já com 13, né? Já com cópias de livros, conheci um pessoal que jogava. Joguei por mais ou menos uns 4 a 5 anos. Foi quando eu entrei na faculdade. Naquela época não dava para fazer outra coisa além de ir para a faculdade e voltar, né? Porque era muito longe da minha casa. Parei de jogar por mais de 10 anos e voltei. Caramba. Quando eu voltei... 10 anos longe Passei 10 anos longe, mais de 10 anos. Para ser mais exato, acho que uns 12 anos. E voltei a jogar RPG com uns amigos meus que encheram o saco, o Elvis e o Diego. Ficaram, a gente tem que voltar, a voltar RPG. Eu disse, cara, eu tô fazendo doutorado, quer que eu volte a jogar RPG? Vocês estão malucos? Eu não vou fazer isso nada. Os caras, não, a gente vai jogar, isso vai ser o mestre. Eu disse, eu vou nada. Eles se aperrearam tanto que eu disse, bicho, ó, peraí, deixa eu pensar. Eu vou pensar no que tá acontecendo, eu vou pensar se tem condição de fazer isso. E dou uma resposta a vocês. Aí eles sossegaram um pouco. Aí eu fui na internet, né? YouTube, pra mim, se tornou uma referência, YouTube. Né? Então eu boto lá no YouTube, jogo de RPG. Qual a primeira pessoa que eu vejo? Que tinha muito daquela ideia, né? RPG, coisa de adolescente. A primeira pessoa que eu vejo lá é o Azecos, de cabelo branco, jogando RPG. Grande Azecos. E eu disse isso a ele, eu já contei essa história a ele, inclusive. Ele morreu de rir. Eu disse, cara, então quando eu vi o Azecos jogando RPG, eu disse, poxa, o cara é mais velho, ele tá jogando RPG, alguma coisa mudou. Aí eu parei para prestar atenção. O nível das histórias, as conversas, as coisas eram completamente diferentes de tudo aquilo que eu fazia quando eu tinha 18 anos. Tinha um amadurecimento ali naquela brincadeira. Até um nível de profissionalismo, né, que ele imprimiu dentro das streams de RPG. Então, eu parei, olhei e disse, pô, a conversa é diferente. Né? Desse tipo aqui eu posso brincar, posso me divertir. Aí falei com os caras, ó, vai ter jogo. E daí, então, pra frente, eu não parei mais. A gente começou a jogar uma campanha, na época era Tormenta RPG, e depois de uns 8 a 10 meses de campanha, a gente queria conversar sobre essas coisas e não conseguia, né, com as pessoas que a gente conhecia. Tinha que contar 1 milhão de histórias para as pessoas entenderem por que a gente estava tão empolgado falando daquele jogo. Né? E eu resolvi, junto com o Elvis, montar um canal de RPG, né, o Grupo XP, para a gente compartilhar os jogos que a gente gostava tanto com mais outras pessoas, para que as pessoas pudessem comentar com a gente também aquelas coisas que a gente estava fazendo. E desde então, estamos aí. Olha aí, o Clube do XP fazendo história aí. Massa. E você, André, como é que foi essa aventura pelo mundo do RPG? Era uma vez, né? Era uma vez. Eu tive, desde novo, contato com videogame.
E aí, em algum momento, isso se misturou tanto a questão do videogame, os jogos de RPG no videogame, com uma revistinha que trazia umas informações sobre esse tipo de jogo na época. Quem é mais velho conhece, que é Herói Gold. Nossa, mano. E aí ele citava coisas de RPG, coisas dessa cultura, né? Essa cultura que a gente conhece hoje como cultura geek. E aí, quando eu era novo, eu percebi que eu tentava meio que imprimir o jogo do RPG em folha de caderno, né? Juntar os amigos ali do bairro, da rua. Vamos jogar, velho. A gente pega uns dados assim de War. Tu pega uma folha de caderno, põe aí Phoenix Down, poção, teu nível é tal, força tal. Tu usa uma espada assim. Caramba, e aí eu raiz, lembro que... viu? Raiz. Isso aí foram as primeiras impressões que eu lembro, assim, de uma proposta de RPG meio que inventada, né? Quando criança. Só que aí eu fui ficando mais velho, ficando adolescente, né? Fui perdendo um pouco disso. Até que em 2002, especificamente, eu tava no colégio, entrou um colega novo no colégio, e aí ele chegou e já chegou com os 3 livros de D&D 3.0, assim, pra gente. Disse, a gente vai jogar, tem isso aqui, sabe o que é isso aqui? E já chegou mostrando. Aí Caramba. A mente explodiu, assim. Eu disse, meu irmão, me empresta esse... Eu acho que ele tinha só o livro do jogador. Eu disse, me empresta isso, eu preciso ler isso. Peguei o livro do jogador, no outro dia eu devolvi e disse, já li tudo. Então, cara! Peguei num dia, no outro já entreguei pra ele, devolvi. E assim ele se transformou num professor, porque a maior parte, boa parte dos professores, dos RPGistas, se transformaram em professores por conta disso. Olha aí. Verdade. Eu conheço um monte, é muito assim, é muito mesmo, não é brincadeira não. Não, tem bastante. Depois, Lucas, eu vou te mandar um trabalho a colega de um amigo meu fez um artigo falando dessa relação, a relação entre ser professor e ser narrador, as semelhanças, porque realmente quem joga percebe algumas semelhanças, né? E quem é professor total percebe umas semelhanças pode falar disso daqui a pouco. Vai. Não, vamos chegar lá. Mas, cara, só fazendo uma adenda aqui, uma historinha que é interessante, vocês estão falando aí. Eu não sou professor, mas eu já ensinei, já tive a experiência de ensinar algumas vezes. Eu sou design gráfico, trabalho há muito tempo com isso, e já tive a experiência de estar numa sala de aula e ensinar, enfim, design gráfico para uma turma. E eu sei como é a experiência de você transmitir isso para as pessoas. Isso sem contar algumas palestras que a gente já fez. Eu não sei se o André chegou a ver a gente fazendo a Bienal do Livro, que a gente fez acho que em 2019. A gente fez Acho que o Lucas tá mais fresco na mente dele. A gente fez uma Bienal do Livro em 2019, e aí a gente fez umas palestras. E foi bem interessante porque a gente recebeu alguns autores, a gente recebeu o Jefferson Diniz, que vai estar aqui no próximo episódio. E foi muito bacana. E numa dessas palestras, a gente falava sobre RPG e criação de universos. E tinha uma pessoa lá que estava fazendo várias perguntas, eu não lembro o nome dela agora. E ela disse que estava concluindo o mestrado dela e estava com muita vontade de fazer a conclusão baseada em RPG e educação, né? Misturar as duas coisas. E ela disse que já estava praticamente desistindo, porque ela não via em lugar nenhum nenhum tipo de artigo, nem, sei lá, nada falando sobre a relação das duas coisas, né? E aí ela encontrou nessa palestra que a gente estava dando justamente esse estímulo que ela precisava. E foi muito bacana porque isso foi na Bienal, ela falou com a gente bateu um papo ali rápido, e aí, sei lá, 6 meses depois, durante uma live que a gente estava fazendo no Instagram, ela chegou lá e fez, olha, não sei se vocês lembram de mim, mas eu concluí o meu mestrado e eu agradeci a vocês nele. Cara, só de falar me arrepio todo. Isso é muito bom. Sabe, cara, essa experiência sem palavras, assim, sabe? Saber que você mudou algo em alguém através da educação, de qualquer forma, é muito recompensador. E eu imagino pra vocês como deve ser extremamente bacana de sentir isso o tempo todo, né?
Eu me lembro dessa menina, eu peguei o contato dela, coloquei ela num grupo no WhatsApp e no Facebook, Olha aí. que tinha um milhão de pessoas lá conversando sobre isso. Foi muito massa. Agora, esse é um ponto interessante, tá, Neto? Que assim, eu acho que o André deve compartilhar do mesmo sentimento que eu. A educação, ela não é algo que você vê dar frutos e não é rápido. A educação, ela demora. Caramba. Tem um ditado que diz assim, eu acho que é japonês, eu não lembro agora qual tipo de árvore, que diz assim, alguém está plantando, não sei se é tâmara ou alguma fruta similar. E a outra pessoa pergunta assim, você está plantando isso, mas você sabe que ela vai levar 40 anos para dar o primeiro fruto, né? Aí ele faz, eu sei, mas se ninguém tivesse plantado antes, eu nunca teria comido uma tâmara. E essa ideia da continuidade, que a gente semeia aqui para ver um resultado, muitas vezes, lá na frente, ver aquela criança que se tornou um cidadão, um bom cidadão, né? Eu não vou nem dizer um cidadão de bem, mas um bom cidadão que contribui com a sociedade, é recompensador. Mas é algo que é muito lento, assim, é difícil de ver. Essa é uma das causas de frustração muito grande na profissão como um todo. Sim, total. Mas, André, você estava falando aí como foi o seu início aí no RPG. Continuando, eu peguei esse livro, li num dia, li no outro, e aí depois peguei os outros, né? Porque, tipo, o pessoal viu que eu já estava ali ávido por leitura, já enfiou os livros para eu ler para poder narrar. Por isso que eu coloco jogador e narrador. Olha aí. E aí começou a acontecer umas coisas interessantes, que era o seguinte, eu comecei a ler esse livro no colégio. O horário do intervalo era eu com aquele livro na mão. E aí um amigo, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, estudar no mesmo colégio que eu, chegou pra mim e disse, véi, tu tá lendo aí esse livro de RPG? Eu tenho esse aqui. Aí me mostrou Tormenta na época. Tu não quer narrar pra gente, não? Caramba, que massa. Eu disse, caramba, tipo, a interação pessoas de RPG, né? Já se foram encontra, se conhecendo, assim, já foi, olha, tu não quer mestrar, não? E aí, foi a primeira vez que eu narrei, foi quando eu narrei Tormenta. Foi interessante e tal, tive esse contato, uma pegada parecida com D&D. E assim, eu acho que melhor porque é brasileiro, né? Conteúdo nacional, né? Então você tem uma relação muito mais próxima, né? Com os criadores. Total. E aí, me ver naquele mundo de RPG, né? Ver aquela... Começar a jogar RPG muito naquela sensação de era isso, eu tava se escondendo de mim esse tempo todinho, finalmente eu conheci. E aí, por muito tempo, com essa galera do colégio, desse meu amigo que me apresentou o RPG, a gente jogava domingo, 8 horas da manhã, a gente tava na casa dele, jogando pedra assim na janela dele pra acordar ele. E passar de 8 da manhã até 5 da tarde jogando. Todo domingo. E aí foi a experiência que eu tive com RPG, o ensino médio, né, jogando RPG. E aí aconteceu a mesma coisa comigo que aconteceu com o Lucas, né? Quando eu entrei na faculdade, graduação, eu perdi um pouco desse contato com RPG. E aí, por coincidência, um outro conhecido, acho que na metade do curso, um outro conhecido entrou na Rural, né? Eu fiz biologia lá na UFRPE. E aí, quando ele me encontrou, a gente conversou, perguntei, ele chegou a me chamar para uma mesa de RPG, aí voltei com tudo. Aí voltei a jogar RPG, até hoje tô jogando, tô lendo, tô consumindo, né? Para mim, RPG é muito mais do que somente jogar. Às vezes eu assisto live de RPG, às vezes eu escrevo. Tô atualmente muito adepto do RPG solo também. Eu acho que é uma experiência interessante. E aí, RPG para educação foi uma coisa quase que orgânica, né? Que a gente vai estar falando isso hoje, mas o meu começo de RPG e retorno do RPG foi esse aí. E, cara, é engraçado, né? Vocês estavam falando aí como vocês tiveram uma pausa e depois voltaram com tudo pro RPG, né? Eu acho que isso é muito normal, sabe, de acontecer. E eu confirmo isso hoje aqui com essas experiências de vocês, porque também aconteceu isso comigo. Eu passei um tempo afastado do RPG e é engraçado que quando a gente volta, a gente realmente sabe que vai levar isso para o resto da vida. Porque se a gente já passou um tempo afastado e agora a gente retorna, geralmente, não sei se vocês têm essa sensação, mas a sensação que eu tenho é de, sabe, eu encontrei o meu hobby, sabe? É isso que eu gosto de fazer
Por mais que eu não trabalhe profissionalmente com isso, mas é algo que eu vou tentar manter pro resto da vida. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma mesa de RPG que acho que a gente joga há uns 6 anos, mais ou menos. Que foi justamente quando eu voltei a jogar RPG. E durante esses 6 anos, houveram algumas pausas, porque vocês sabem, né? Pessoas têm problemas, têm conflitos, e conflitos aconteceram, mas é engraçado que boa parte do núcleo das pessoas que começaram a jogar, permanecem jogando até hoje. E, cara, é incrível como o RPG consegue aproximar as pessoas e consegue fazer com que as pessoas tenham um relacionamento duradouro, né? Tipo, crie um vínculo realmente forte, né? Diferente de, por exemplo, você tem os seus amigos no trabalho, né? Você sabe que você pode contar com as pessoas ali, às vezes, no ambiente de trabalho e tal, e você tem aquele relacionamento, mas não é a mesma coisa dos seus amigos de RPG, sabe? São pessoas que você vive além da realidade, né? São pessoas que sangram com você em combates, são pessoas que estão ali para te ajudar quando você precisa em determinados momentos, que topam investigar uma mansão abandonada e enfrentar fantasmas com você, né? Cara, isso, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas essa sensação de amizade verdadeira que a gente acaba sentindo com aquelas pessoas que a gente joga RPG, né? Vocês têm essa mesma sensação que eu, não? Com certeza. Cara, eu voltei ano passado a fazer uma campanha longa, né, que foi inclusive Tormenta 20. E as primeiras pessoas que eu fui buscar para fazer isso foi a galera que eu voltei a jogar RPG com eles. Exatamente por conta desse sentimento que você compartilha, dessa profundidade. Porque não é só... É como se você vivesse mundos paralelos com aquela pessoa. Sim. Você vive esse mundo e vive outros. É como Sim. se você tivesse a oportunidade de ter várias vidas e compartilhar essas vidas com essas outras pessoas. A nossa mente, ela não consegue separar, né, de verdade o que é o mundo, o universo fantástico do nosso. Pra gente, enquanto a gente tá jogando, inclusive, é tudo muito real. Tanto que muitas vezes a gente precisa de um tempo para poder voltar, né? Sentar e dizer, pô, isso aqui acabou, agora vamos voltar para a vida. Né? Inclusive, eu recomendo que todo mundo faça isso. Tem um momento para entrar no jogo, um momento para aterrar, né? Que chama. Exato, aterrar, exato. E isso é muito real, Lucas, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, né? De tentar interpretar um personagem. E aí eu vou trazer para D&D, que é o sistema e o cenário, enfim, mais popular do mundo, né, em relação a RPG. Mas, por exemplo, quando você cria um personagem que é true chaotic, sabe? Tipo assim, o cara é totalmente caótico. Você não consegue ser 100% caótico ou 100% neutro, sabe? Dentro do jogo. Você sempre traz a sua humanidade para o personagem. Então, por mais que você seja neutro ou que você seja caótico, por exemplo, se você vê uma pessoa em perigo ou se o seu grupo está prestes a ajudar uma comunidade e tal, você acaba sendo uma pessoa bondosa também, sabe? É inerente isso, né? E o RPG, eu acho que ele tem justamente essa magia de trazer à tona quem você é de verdade, sabe? Ali no jogo, né? Então, isso que você falou é muito real, Lucas, assim. E essa questão de você ter o momento de entrar no jogo e ter o momento de, sabe, desassociar e dizer, não, beleza, agora eu tô voltando pra minha vida de verdade. Cara, isso também é muito real, principalmente quando você interpreta um personagem por muito tempo, né? Que você... aquele personagem é como se fosse, sei lá, o seu amigo de infância, que você conhece há muito tempo, sabe? E poder interpretar esse personagem é como se fosse, sei lá, como se você voltasse a ter 8 anos de idade e passasse a tarde ali brincando com seu melhor amigo. Pelo menos é essa sensação que eu tenho. Não é? O Raoni está falando aqui que a saída programada da mesa, diminuindo o fluxo da grande energia de todos, é bem importante para não causar uma frustração na vida real do jogador. Sim, que realmente é um transporte, né? Do mesmo jeito que você entra no jogo e está avisando, ó, gente, vamos começar. Você também tem que ter essa noção de que você está saindo, né? Ter essa noção do real da fantasia.
Mas eu acho legal isso que tu falou, Neto. Eu acho interessante porque, para mim, funciona desse jeito e, ao mesmo tempo, funciona como desafio. Uma coisa sou eu conseguir imprimir no meu personagem características minhas ou até valores que eu acho interessante interpretar, né? Sim. E outra coisa é tentar fazer exatamente o oposto. Tentar fazer uma coisa diferente do que eu já sou na vida real. Como Sim. o jogo ele permite isso, você pode inventar realmente e Total. naquele momento você pode ser o caótico mal, você pode Sim, ser sim, o caótico com certeza. bom, você pode ser o neutro mal, você certeza. pode ser outra raça, você pode ser um nobre, filho de elfo com humano. Então, para mim, essa coisa é interessante. O jogo ele permitir que você, ao mesmo tempo, possa ser quem você é ou até ser quem você não é. Ser quem você gostaria de ser. Isso é coisa também que é RPG educação pura. Mas é muito legal isso. E eu acho isso uma característica fantástica do RPG, que é você experimentar quantas vidas você quiser. Exato. Quantas vidas você quiser. Tanto é que um dos prazeres do RPG é fazer ficha de personagem. Tem gente que... Eu no colégio, era gente no colégio. Quando ele conheceu o RPG, era do tipo, no meio da sala de aula aqui, ó. Quantos Fazendo personagens ficha, alunos criados que nunca viram a luz do dia, na verdade? Tem vários aqui. Tem personagem que sofre repescagem, Sim. porque jogou na aventura, achou que ele não brilhou o suficiente, aí vai pra outro. É fantástico. Acontece muito. Eu até brinco com os meus jogadores dizendo assim, às vezes a gente vai jogar algo e eles ficam, poxa, eu quero terminar isso aqui. E aí eu até brinco assim, todas as possibilidades, entre aspas, eu já rodei na minha cabeça porque eu sei mais ou menos o que ia acontecer. Então, para mim, eu já pré-joguei aquele jogo quando eu estou preparando uma mesa para mestrar uma campanha daquilo. E esse que o André estava comentando me lembrou uma coisa que eu costumo dizer muito aos meus alunos de licenciatura, né, que vão se tornar professores, e eu digo muito a eles assim, a educação ela tem que servir para ampliar as possibilidades dos alunos. Se ela não está atingindo esse propósito, ela não está educando de verdade. Então, quando ele fala que o RPG, como o André colocou, né, que o RPG ele traz a possibilidade da gente viver múltiplas outras experiências, é uma maneira que a gente tem também de adquirir outras habilidades e viver outras vidas e trazer aquilo também para as nossas vidas, ampliando as nossas próprias possibilidades. Quantos relatos você já ouviu na internet de pessoas que dizem, eu deixei de ser tímido jogando RPG, eu comecei a ler por causa do RPG, eu comecei a escrever, eu comecei a fazer isso ou aquilo, eu aprendi a pesquisar, porque o RPG ele vai motivando você. Ele não é um jogo simples, é um jogo no qual você se envolve, inclusive emocionalmente. E isso faz com que você se movimente para poder adquirir outras habilidades que vão se tornando um estilo de vida. Quando eu voltei a jogar RPG, eu não entendia pessoas, por exemplo, como o Igor Kurosaki, que o Neto conhece. Cara, o RPG era um estilo de vida para ele, e eu ficava, cara, será que isso é para mim? Será que não tá um pouco exagerado? Quando eu mergulhei de cabeça no RPG, eu percebi que o RPG se aplicava a todos os campos da minha vida. Por exemplo, eu nunca abandonei o RPG. Agora acho que a gente já começa no nosso assunto aqui. De que maneira eu nunca abandonei o RPG? Eu dou aula de filosofia contando histórias. Eu sempre fiz isso, usar a história como um instrumento didático para atingir os fins de transportar aquele conteúdo, levar aquelas pessoas para um universo onde elas possam emergir e ter aquelas experiências. E enquanto aquilo vai acontecendo, nós vamos estabelecendo um diálogo socrático, né? Que segundo dizem, é a única maneira de ensinar a filosofia. Eu pergunto, você responde, a gente vai conversando até ver onde é que vai dar. E dali a gente vai passando. E esse ponto faz com que os discursos eles se tornem múltiplos, com que a narrativa seja compartilhada, com que o professor ele não tenha a última palavra sobre as coisas, mas ele está ali como um guia. Ele está ali, esse caminho daqui, ele não funciona, esse caminho daqui ele não funciona por isso, isso e isso. E a gente vai trabalhando e ajustando essas arestas, né? E isso é interessante porque é exatamente isso que faz um mestre de RPG. Exatamente, cara. Exatamente. Não é outra coisa. O professor narrador. O professor, ele é um narrador. Ele precisa aprender a lidar, a gerenciar com múltiplas pessoas, com personalidades diferentes,
com histórias de vidas diferentes, Habilidades. congregar habilidades, capacidades diferentes, e congregar tudo aquilo dentro de um foco, né? E manter aquela linha funcionando até o final. É muito parecido com o Mestrar RPG. Com certeza. E assim, eu sei que a gente já falou sobre as nossas experiências assim, jogando RPG e a forma como isso afeta a gente, né? Tipo, tanto no Fantástico quanto na nossa vida real. E aí eu queria já puxar aqui o segundo tópico aqui, que é assim, a gente sabe que o RPG ele tem vários benefícios, né, para nossa vida, né? A gente, como o Lucas estava falando, né, dessa relação do RPG na vida acadêmica, né, as comparações e tal. Mas eu queria saber, assim, em que ponto vocês veem o RPG como realmente uma ferramenta de ensino, sabe? Tipo, em que ponto o RPG ele cruza essa barreira do simples jogo lúdico para ser uma ferramenta real de ensino, sabe? Por exemplo, para um professor que estiver, por exemplo, ouvindo esse podcast, como que ele pode aplicar o RPG na sala de aula, um professor que nunca jogou RPG na vida, como que ele pode aplicar o RPG e como isso funcionaria no dia a dia, na sala de aula, né? Enfim. Primeira coisa, para um professor que quer aplicar RPG em sala de aula, que nunca nem conhece RPG, é jogar RPG. Boa. Acho que ele é uma ferramenta muito complexa para você simplesmente chegar na sala de aula e tentar usar. E aí não é uma técnica, né? Não é uma técnica, é uma ferramenta um tanto quanto complexa que precisa de uma organização. E aí, como professor, vou estar falando para o professor em si, é importante ter uma organização para você simplesmente não pegar um jogo e jogar ele avulsamente na sala de aula e dizer, vamos jogar. A aula vai ser uma aula de jogo, não vai ser uma aula com um RPG usado para um propósito. E aí, se você tiver já o contato, a experiência com o RPG, é tentar absorver como o RPG funciona, ou usando um sistema, ou tentando usar características que você vê dentro do jogo que são interessantes para a sala de aula. Do mesmo jeito que existem RPGs diferentes, existem salas de aulas diferentes, existem propostas diferentes, você vai acabar se agarrando em fundamentos básicos, que é o que o RPG traz. Eu, recentemente, na conclusão dessa minha especialização, eu apliquei um RPG em sala de aula. E a abordagem da própria especialização era de ensino por investigação. Então, ela tinha como proposta um formato de conhecimento mais pautado no científico acadêmico. Então, era levantar hipótese, depois que levantar essa hipótese, discutir com a turma na sala de aula e depois tentar absorver isso individualmente. E aí eu olhei pra isso e disse, irmão, isso é RPG, velho. Isso é RPG. Você tá assim na frente de uma entrada de uma dungeon, foi lançada uma missão pra você. Primeira coisa que você faz é pensar como é que você vai resolver esse problema. Segundo, discutir com o seu grupo de RPG como você vai resolver esse problema. Sabe? Então, acho que é interessante você, professor que vai aplicar RPG em sala de aula, se apegar em algumas coisas, que é desafiar os estudantes. Das coisas mais assim, fantásticas do RPG é você estar num jogo e esse jogo ser desafiador. Se for um jogo você anda, sempre consegue fazer as coisas, vai ser uma história narrada onde você está com o personagem e ele está andando para frente. E aí passa o desafio, a história é construída com acertos e erros. Sim. Eu acho isso... Ele seria muito mais um espectador do que um jogador mesmo, né? Exatamente. Exato. E aí, além do desafio, esse desafio já traz a ideia de que ele está participando. O desafio é para o jogador. Sim. Então, você como professor vai desafiar o estudante, então ele vai participar, sabe? Eu acho que essas características iniciais são, assim, importantíssimas. E o próprio planejamento. O planejamento eu acho que ajuda muito a fazer um jogo ele ter um começo, meio e fim.
ele pode não terminar numa aula, ele pode terminar na segunda aula, ele pode terminar semana que vem, pode criar essa expectativa do jogo. Cada vez mais o aluno. Vai, com certeza. Vai, instiga muito. Cara, fica naquela expectativa, sabe? De esperar ver o que é que vai acontecer. Sim, total. Como a gente fica, né, enquanto joga uma aventura, uma campanha, quando a gente tá muito... Eu faço isso com a minha organização semestral. Olha aí. Ela é arrumada de uma maneira em que há um fio condutor em que os jogadores, né? Os alunos, eles sabem que eles vão usar aquele conhecimento adquirido antes como uma espécie de experiência mesmo para a próxima fase, e aquilo vai sendo acumulado ao longo do tempo. Essa é uma coisa que, quando você coloca dentro de uma perspectiva histórica e dentro de uma perspectiva de uma narrativa, faz todo sentido. Porque esse método é usado em outras disciplinas, como, por exemplo, a matemática. Você tem que aprender 1 mais 1 para poder chegar a fazer uma expressão complexa. Exato. Mas não existe uma narrativa ali. Inclusive, eu brinco com os meus colegas professores de matemática, dizendo que eles deveriam se preocupar mais em ensinar um pouco mais de história da matemática, entender o que está passando ali, para fazer sentido o que está ensinando. E eu acho que, como o André colocou, a primeira perspectiva que a gente precisa compreender na hora de tratar o RPG em sala de aula é partilhar poder. A gente começa com uma perspectiva muito forte sobre o professor tem o poder sobre o que vai acontecer. Quando a gente propõe um desafio, quando a gente inverte, né, a sala de aula, quando a gente coloca os alunos para trabalhar, a gente tem uma outra perspectiva sobre como conduzir o processo. A gente está trabalhando a partir de um problema. Eu sempre uso isso nas minhas aulas. Eu começo a aula com uma pergunta. Por que isso? Dado isso, parará, a gente vai iniciar com um fio condutor. E dali, a gente vai começando a analisar, por exemplo, um documento, que seria um trecho de um texto, analisar um vídeo, uma música. Eu estava comentando com vocês mais cedo sobre o podcast do Teorias da Conspiração. Sim. E eu achei fantástico a forma como eles colocaram lá a corrida espacial como uma extensão da disputa política entre Estados Unidos e Rússia sobre modos de perspectiva de vida. Em um financiando a democracia, o outro financiando o comunismo, o socialismo, e dali a gente tem uma escala de disputa em nível global, com rios de dinheiro sendo movimentados, única e exclusivamente para mostrar que o meu regime é melhor do que o seu. Exato. E quando as pessoas começam a perceber que todo esse movimento gira em torno da política, elas começam a ter mais noção de que elas são responsáveis e que as posições que elas tomam também têm consequências. E eu estou muito interessado em usar esse podcast, porque tem vários detalhes, como, por exemplo, a guerra dos mísseis, né, com os Estados Unidos e Cuba, que é retratado no filme do X-Men. Sim, verdade. Dias de um futuro... Agora esqueci o nome. Esquecido, exato. Aí a gente tem várias coisas, como, por exemplo, a gente tem um disco do Pink Floyd que fala sobre o lado obscuro da Lua, que nasce naquele período. A gente tem uma música, por exemplo, do Iron Maiden, 2 Minutes of Midnight, que conta essa tensão da Guerra Fria. Então a gente tem todo um movimento político, artístico, cultural, que está envolto dentro dessa chama que foi primordialmente política. E a gente consegue perceber a política como um movimento global, onde ela está se movimentando e trabalhando em várias fontes diferentes. Eu não sei se tem algum aluno meu aí assistindo, senão ele já está levando spoiler aí. Olha, eu queria resgatar um comentário aqui do Kleber Ícaros. Ele falou o seguinte: o RPG é uma ferramenta importante para muitas disciplinas, não somente história, como muitos imaginam, mas vai da matemática, geografia, português a química. E eu acho isso muito relevante, porque na minha época do colegial, né, do ensino médio e tal, eu via muito isso, né? Eu tive a sorte de ter um professor que ele introduziu, não exatamente o RPG, mas ele introduziu uma forma interativa de passar o conteúdo dele, né? Colocando a gente dentro das situações e tal, e era muito bacana. Só que eu sentia muito falta dos outros professores das outras disciplinas fazerem
algo parecido também, sabe? E depois do tempo, né, analisando, enfim, pensando bastante sobre isso, a gente vê que realmente o RPG ele se encaixa não só para essas disciplinas mais parecidas, né, vamos dizer assim, com a proposta do RPG, mas, por exemplo, trazer o RPG para matemática, como o Lucas até sugeriu aí, eu acho que seria uma excelente forma de fazer com que os alunos se interessassem ainda mais pela disciplina, né? A gente sabe que, para quem faz ensino médio, colegial, a gente sabe que matemática, química, essas disciplinas que são mais de exatas, assim, geralmente as pessoas têm uma resistência maior a conseguir ter uma boa relação, vamos dizer assim, né, com a disciplina. E quando você transforma esse tipo de matéria assim, mais pesada numa forma mais interativa, é muito provável que o aluno ele tenha muito mais interesse nisso, né? E a gente que joga RPG, a gente sabe, a gente tá fazendo conta o tempo todo, rolando dado, fazendo conta, sabe? Eu tenho amigos meus que são totalmente de humanas, assim, são totalmente afastados das exatas, mas, cara, cálculo rápido, assim, os caras fazem, sabe, tipo, de uma forma muito rápida, que nem eu consigo fazer, mas por quê? São anos jogando RPG, são anos fazendo cálculos ali, sabe? Tipo, e muitas vezes são cálculos complexos, principalmente para quem joga GURPS, né? A gente sabe que existem sistemas que puxam muito mais assim dessa parte das exatas, né? Então eu acho que se encaixa perfeito com o que a gente está falando aqui. Tem outro comentário aqui que eu queria trazer também do Nerd Speaking, ele falando sobre que é o Joe, né? O Joe, um cara parceiraço nosso também. Ele tava falando o seguinte aqui, ó: nossa, eu enquanto era professor de inglês colocava situações de roleplay com as crianças para falarem em inglês em outro ponto de vista que não o deles, interpretando personagens que não eram deles. Era muito legal até para se colocar em outra perspectiva. Esse é um dos poderes do RPG, né? Fazer com que as pessoas tenham empatia, né? Se colocar no lugar de outra pessoa, né? É uma das maiores funções assim, da RPG desenvolver isso, né? O que vocês acham? Entre várias características, né, do RPG, eu acho que essa questão do personagem, você conseguir ter um personagem no RPG acaba levando você para uma outra experiência, né? Do mesmo jeito que você jogando videogame, você tá, por mais que você esteja com controle ou com teclado e mouse na mão, você consegue meio que se transportar para aquela vivência, aquela ambientação. No RPG consegue ser, pelo poder da imaginação, consegue ser tão forte quanto, né? Eu acho. E aí você consegue ter esse contato com experiências tanto de vidas de pessoas que fazem parte do seu contexto social, tipo você interpretar outra pessoa, você interpretar um personagem de uma história atual, como também no próprio trabalho de história. Imagina você jogar RPG sobre um momento histórico. Aí eu vou tomar a palavra para falar de uma coisa. O Kleber, que ele falou aqui mais em cima, que o Neto deu o comentário dele, ele está escrevendo um RPG que eu estou lendo, chamado Até os Últimos Homens, que é sobre canudos. Eita, ele é. Inclusive, massa. Já estou nessa fase de revisão, eu estou lendo também para ajudar com a revisão, né, dar um feedback do RPG dele, para a gente disponibilizar aí. Nós ainda não sabemos que forma o Kleber pretende fazer isso. Talvez até, quem sabe, a gente consiga fazer a nossa primeira publicação como o Clube do XP. Olha aí, que massa. A gente não sabe, vamos analisar ainda a possibilidade. Quem sabe a gente ganha gosto aí pela brincadeira. Se precisar de ajuda, tamo junto, hein? Tamo junto. Vou precisar bastante. E, poxa, tem coisa mais legal do que você mostrar personagens históricos, fatos, do que você dentro de uma narrativa. É como se você estivesse vendo um filme, uma série da Netflix. Todo mundo adora isso. Hoje em dia todo mundo assiste série. As narrativas, elas estão em todos os lugares o tempo inteiro. Até no Instagram a gente recebe dicas o tempo todo dos gurus. Não, você tem que colocar uma narrativa dentro dos seus postagens. É preciso contextualizar. Né? Storytelling é uma prática, né? Muito forte. É uma prática que é a prática mais velha que existe. Né? Sim. Eu fico brincando com isso. O pessoal fica reinventando a roda, né? Quer ensinar as coisas através do storytelling lá. O Aristóteles já falava sobre isso.
As primeiras peças gregas famosas, elas são para mostrar às pessoas o que elas podem ou devem, né, fazer para criar uma moral ali, né, dentro da sociedade. Então, as histórias elas começam com essa função social de criar um padrão social de comportamento aceito, onde as pessoas possam se identificar com mais facilidade. E hoje a gente tem toda essa multiplicidade de histórias que vem de todos os lugares. Se vocês, por exemplo, usarem aplicativos como o Wattpad, qualquer pessoa pode escrever suas histórias lá, ou abrir um blog, todo mundo tem direito à voz. Hoje, para o bem ou para o mal, isso é os nossos tempos, né? A gente está imerso em diversas narrativas completamente heterogêneas sobre muitas coisas, o que nos leva a outros problemas, como a gente não ter, muitas vezes, ferramentas para distinguir o que é uma coisa factual, né, de uma narrativa. E a gente está passando aí por esse processo de fake news e isso que eu acabei de escrever chama-se pós-verdade, tá, pessoal? Okay. Sou professor de filosofia aí, então... Uma aula gratuita. Se tiver algum aluno aí, né, que quer falar sobre isso no Enem da vida, é isso. Essa é a incapacidade da gente dizer com certeza o que é real ou não, o que foi fato ou não. Sim. Porque o universo é muito grande, nós estamos envoltos dentro de várias narrativas e muitas vezes nós escolhemos aquelas que se adequam mais à nossa forma de pensar e nos atenhamos a ela, o que é um perigo. A gente já está se encaminhando para o final do nosso episódio, tá? Antes eu queria trazer uma... Eu não sei nem se é polêmica isso, mas enfim, vocês que vão me dizer. Eu lembro que na minha época do colegial, RPG era muito mal visto, principalmente nas escolas, né? Eu lembro que eu fiz o meu ensino médio em escola pública. Né? Oi? Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Tá perto da minha experiência também, 35. Olha aí. E aí, você tem quanto, André? 35. 35, olha aí, estamos no mesmo barco. E aí, eu lembro que na época, o RPG, assim, não era tão difundido como é hoje, né? Pra jogar RPG, você tinha que realmente querer jogar, sabe? Hoje em dia, você entra na internet e tem sistemas gratuitos a roda. Na minha época, você tinha que ir na banca, comprar a revistinha de Tormenta, sabe? Tipo, nessa vibe. Brasil e tal. Exato. E aí mano, o RPG na escola, na época que eu fiz escola pública, eu lembro que existia um preconceito muito grande, principalmente por parte dos professores, né? Quando viam os alunos ali jogando. A gente sabe que, tipo, a sociedade da gente é muito pautada no catolicismo, né? A gente é uma sociedade muito religiosa, né? E a maioria dessas escolas públicas, geralmente as pessoas são muito católicas e tal, enfim. E acontecia muito isso, da gente querer jogar, trazer essa dinâmica para dentro da sala de aula, até como uma recreação mesmo, né? Na época a gente não tinha essa ideia de relacionar o RPG com a literatura, até porque a gente ainda estava aprendendo sobre o que era RPG, né? E só que existia muito esse preconceito. E aí eu queria saber se esse preconceito ainda existe hoje em dia nas escolas, ou vocês veem uma abertura maior por parte das pessoas responsáveis, enfim, das pessoas que administram as escolas, enfim. RPG atualmente ele já é previsto pelos documentos que regem a educação, né? RPG, videogame, jogos de uma forma geral. Então não é uma coisa assim tão distoante. Antigamente eu acho que tinha a questão de professor tentar botar o RPG e o jogo na educação e a galera olhar como sendo, é professor que sempre tem, né? O professor de joguinho, é o professor que não dá aula, só quer saber de jogar. Tipo, rola isso até hoje. Que é essa questão realmente de como o Lucas falou antes, é a questão de cada um olhar a sua forma de educar, achar aquilo como sendo a verdade e não desconsiderar o que o outro faz como educação. Sim. Hoje, atualmente, os documentos que regem a educação já falam sobre RPG e existe uma pesquisa forte sobre RPG. Eu, pelo menos nas experiências que eu tive em sala de aula, foram boas experiências com RPG. Isso 2020, 2019, 2020, 2022. Realmente existia uma experiência bem interessante, confortável, agradável, sabe? De trazer jogo,
porque ela é pautada em pesquisa, em trabalho e tudo mais, em volume, né? Antigamente existia um preconceito, de uma forma geral, tanto com o jogo que a galera desconhecia, né? Sim. Então, se você pega a capa do livro do monstro, tipo, quando eu era adolescente, eu peguei emprestado com um amigo o livro de Lobisomem e o Apocalipse. E aí tinha aquela capa rasgada assim, né? E eu fui pra casa da minha avó. Eu ia muito pra casa da minha avó. E aí teve um dia que eu fui procurar o livro, minha avó tinha escondido o livro, porque disse que era coisa do diabo, minha avó é evangélica. Tipo, ela olhou o livro, viu aquela capa daquele jeito. Então, explicar isso, e aí eu cheguei a explicar isso pra ela. Eu cheguei um tempo falar pra minha mãe toda semana, ó, tô indo pro RPG encontrar a galera. Eu disse, beleza. Aí teve até um momento que ela chegou pra mim, vai pra RPG hoje não? Não, o pessoal desmarcou e tal. Então, se envolver com o hobby daquela galera, se envolver com aquela prática, não simplesmente meter o preconceito em cima e dizer, não, isso aí não é legal não. Isso aí é um ponto, né, de como as pessoas viam. Sim. A outra questão é que no Brasil existiu, na década de 90, existiram alguns relatos, né? A própria mídia ela era preconceituosa e acabava colocando a culpa em certos tipos de violências, crimes no RPG. Então o RPG passou. O que acontece por esse com momento, hoje, né? hoje até. Desculpa. O que acontece até hoje com os videogames, viu? É aquela história Esses que videogame é meses, violento. Os videogames deixam as pessoas violentas, né? E aí teve uma breve pesquisa que eu fiz para me apresentar num grupo de jogos que durante a década de 80, nos Estados Unidos, tinha um grupo de evangélicos, de religiosos, que eles andavam com cartilhas dizendo D&D é coisa do demônio. E saíam compartilhando, chegou aqui no Brasil em outro formato, mas existia esse compartilhamento. Vou dizer o quê? O RPG, ele é uma ferramenta, ele é um jogo, para quem está do lado de fora e vê certas conversas ou certas coisas do RPG pode estranhar. Tipo, Sim. Eu e uns amigos, pós-jogo de vampiro, numa parada de ônibus de meia-noite, falando: e aí, velho, tu vai chupar o sangue daquele personagem, a gente vai ter que matar ele, porque ele tá possuído pelo demônio. A pessoa que tá do lado da parada de ônibus vai olhar pra gente e vai dizer: essa galera é doida, sabe? Total. Então tem a ver muito com você tá disposto a conhecer, né? A pessoa que não conhece e tá lá olhando feio. Você tá disposto, e a pessoa também de RPG, que eu vejo muito que RPGista é assim, tá disposto a falar sobre, pregar a palavra do RPG. Eu vejo muito que a galera tá disposta a trazer mais pessoas próximas, porque o jogo é legal, o jogo é divertido, imaginativo, enfim, todas as características legais que a gente tem do RPG. E aí eu acho que atualmente rola menos do que antes, por causa dessas questões, mas já rolou um sofrimento pesado, do tipo, tá sempre sendo veiculado, sabe? As coisas relacionadas a RPG e a cultura que hoje é cultura geek, que o mercado acha ótimo, mas que antigamente era crime, pessoa, autor do crime tem pôster satânico em casa. Quando vê o pôster satânico é Cavaleiro Zodíaco. O pôster satânico é lobisomem, sabe? Como o Kleber tá falando aqui no chat, que nos anos 90 teve um assassinato, realmente, que a mídia insistia em dizer que foi sob influência do vampiro, né? Vampiro à Máscara, na época. Pois é. E isso acabou gerando justamente todo esse preconceito em cima do jogo, né? E aí, enfim, realmente vai de nós, né, que estamos dentro desse cenário de RPG, passar para as outras pessoas qual é a realidade do jogo, né? E quais os benefícios que eles causam, né? Que ele causa. O que a gente faz é isso, né? Mas também, tipo, tem o como a mídia se responsabiliza por isso, sabe? Porque essa mídia é meio sensacionalista, acaba colocando isso num patamar que o RPGista, a pessoa da cultura geek, da cultura pop, acaba sendo tolhido. Porque quantas pessoas... A gente continua a jogar RPG, mas quantas pessoas foram tiradas do RPG por causa disso, sabe? Dessa experiência de jogo, ou dependendo da família. Isso é uma forma de notícia muito, sabe? E esse caso que aconteceu em 90, o pessoal que estava envolvido com o crime foi julgado recentemente, questão de anos, sabe? 3, 4, 5 anos. Então caso de Ouro Preto, o infame caso de Ouro Preto, exatamente. E aí fica esse tempo todinho, né?
isso fica na cabeça da pessoa. Vou jogar RPG com os amigos. Ah, RPG não foi aquele povo que lá do Caso de Ouro Preto que matou não sei quem no cemitério, não foi? Estavam jogando RPG, não foi? Sabe? Entende isso. Mas, como RPG é educação, a gente já tem documento pautado, a gente já tem uma forte pesquisa. Tem aqui uma galera, Raoni, colegaço de Fortaleza, que faz uma pesquisa sobre a história de Fortaleza e de como o RPG ele é usado socialmente, porque é outra coisa que a gente vê. O RPG, por muito tempo, ele era um hobby de gente rica. Porque R$150, 170, 200 no livro, agora os RPG gratuitos facilitam muito mais. E também essa questão do RPGista tentar trazer as pessoas, sabe? Sim, acolher. Então, ver como essa ferramenta, no caso da educação, e como esse hobby, no caso do lazer, está sendo disseminado e está sendo uma coisa até, acho que de um tempo para cá, até bem vista, né? A gente está vendo vários eventos de RPG com força aí, vários pesquisadores, vários narradores, sabe? A gente consegue mais fácil. Antes o pessoal tinha preconceito, e aí você dizia, vamos lá ver uma sessão de RPG? Tu pode ver para ver como é, a pessoa vai, oxe, tu é doido, esse negócio hoje você pode mandar um link do YouTube. Hoje verdade. Se você chegar pra pessoa e fala, esse RPG é coisa do demônio, isso aqui, eu vou mandar pra aqui um tweet pra tu assiste aqui, ou se não um YouTube, essa galera aqui que tem 500 mil Critical Role, 500 mil subs, vídeo com 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente, sabe? Então, sei lá, manda um link e não diz nem que é RPG, sabe? Não, vê esse vídeo aqui de uma galera conversando aqui. E aí, pois é. Pô, legal, gostei então, isso é RPG, cara. Pois é, exatamente. Mas então, André, no caso, você acha que realmente esse cenário mudou bastante, né, de lá pra cá? Vem mudando. Eu acho que vem mudando, sim. E existe, então, uma abertura maior, né, para trazer esse debate para dentro das salas de aulas, né, trazer sim. O RPG. Na tua realidade, Lucas, é assim também? Cara, eu só teria 2 coisas a acrescentar aí ao que o André disse, que ele foi muito feliz na fala dele. A primeira é que o RPG ele apareceu em muitos lugares, né? E isso foi fantástico. A gente tem essas notícias como ele falou, explode na Twitch com as transmissões do Critical Role. A gente teve o financiamento que eles fizeram, agora saiu a animação deles lá na Amazon, né? Nós temos aí um boom novamente de fantasia, com Guerra dos Tronos, agora a gente tem a Roda do Tempo, vai ter de novo a Senhor dos Anéis. Eu fui assistir Homem-Aranha e tem uma piada lá, poxa, tu tá parecendo um jogador de RPG de mesa. Isso. A gente tem atores famosos que jogam RPG, né? Hollywoodianos, inclusive. Isso. A gente teve o Stranger Things, né? Que acho que foi uma das maiores séries assim, a disseminar, né, a palavra do RPG para as pessoas. Exato. Então isso cria uma mudança de cenário, né? E uma outra coisa que eu percebo muito é que essa cultura dos jogos, ela é muito presente na geração da gente para frente, né? Sim. Quando a gente compara, por exemplo, quem é que está criticando? Sempre são as pessoas da geração da gente para trás. Porque essas pessoas não participaram dessa cultura de jogar, não tiveram essa ideia de participar de esportes quando eram pequenos, de todo tipo de jogo, né? Que a gente incorporou às nossas vidas. Jogar, para nós, é algo tão natural quanto respirar. A gente tem que ter um espaço na nossa agenda para jogar, seja o que for, um videogame, um livro-jogo solo, um RPG com a galera. Quase todas as pessoas que eu conheço jogam alguma coisa num momento ou outro. Assim, tá? Então, eu vejo muito isso. Essa diferença, esse industrial, de certa maneira, um choque de gerações, né? Que a gente tem que ir devagarinho. Porque, por exemplo, eu ainda escuto, né? Ou escutava determinadas piadinhas como, mas isso aí é só um joguinho, tu gosta muito de jogar, e querendo rebaixar até mesmo o meu trabalho, porque eu jogo videogame, eu jogo RPG, eu tenho um canal no YouTube, faço transmissões ao vivo. Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? É realmente o preconceito de uma pessoa que não conhece e não está disposta a conhecer, né? A atividade. E com isso, é uma pena, né? Porque com isso a pessoa acaba perdendo tudo o que a gente já falou aqui que o RPG proporciona, né? Desde desenvolvimento social, né, da pessoa, desenvolvimento pessoal, enfim. E aí um ponto
E aí um ponto importante que eu acho que deve ser citado por falar em RPG Educação, principalmente pela educação, RPG, ela não é chave mágica. Ela não é a chave mestra nem da educação, nem do hobby. A gente aqui que está falando adora RPG. As pessoas que estão aqui também parecem estar bem interessadas e bem curtindo isso. Uma coisa é você ter preconceito com esse hobby, uma coisa é você ter preconceito com essa prática, com essa ferramenta. Outra coisa é você conhecer e dizer, não é pra mim não, eu prefiro outra coisa. Tudo bem, você pode não gostar, não tem problema, não tá aqui pra obrigar ninguém a gostar de RPG, não. Mas uma coisa realmente é ter preconceito e não conhecer e dizer, não, esse joguinho aí satânico, essas coisas, não, acho que não pode ser por aí, não. Eu acho que é aquilo, né? Tipo assim, você, por mais que você identifique que não é pra você, é saber reconhecer que essa é uma ferramenta excelente de ensino para fazer com que os alunos se interessem cada vez mais, né, pelas disciplinas e tal. Então é você reconhecer o valor, né, do RPG, por mais que você não curta jogar, e tá tudo bem, né? Tipo, né, como a gente tava falando. É sobre isso e tá tudo bem. Exato, é sobre isso e tá tudo bem. Pessoal, a gente vai chegando no final do nosso episódio, infelizmente. Eu sei que, se deixar, a gente passa aqui a madrugada falando, porque a gente adora RPG e adora falar sobre educação também. Então, mano, se deixar, a gente vai até amanhã falando sobre isso. Pessoal, foi muito massa bater esse papo com vocês aqui. E antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí uma última mensagem para quem está assistindo a gente aqui pela Twitch, para quem vai ouvir depois pelo Spotify ou lá no YouTube, a mensagem final de vocês, e aproveitar também para já deixar uma indicação de leitura, que é algo que a gente vai fazer em todos os episódios aqui, deixar sempre uma indicação aí de leitura. Então podem começar aí, se quiser começar aí com ordem alfabética, fique à vontade. Vou começar. Beleza. Gente, primeiramente, obrigado pelo convite, estar aqui nesse podcast, nessa mesa de conversa sobre RPG e educação, trazer essa ferramenta que eu venho utilizando, ao mesmo tempo que é um hobby que eu tenho muito carinho, e poder falar isso de uma forma aberta, poder falar isso de uma forma sem vergonha. Eu acho que já passou muito tempo de se achar que RPG e educação não se combinava. É a história da pessoa lá que estava na Bienal, né? Desistir disso, porque não existia trabalho. Existe trabalho sim. Se você quer usar RPG em sala de aula, você pode. Existem várias ferramentas, pesquise. Tem vários trabalhos que falam sobre isso, e o RPG tem essa facilidade de debater o interdisciplinar. Eu já vi pessoal usando RPG em sala de aula para falar sobre preconceito de gênero, diversidade de gênero, falando sobre preconceito racial. Eu já falei sobre fungos em sala de aula, já falei sobre organismos geneticamente modificados em sala de aula, tudo usando RPG. Então tá aí à disposição. Quero agradecer ao Crônicas, né, parceiraço, tanto nesse podcast como no futuro jogo que a gente vai ter aí muito em breve. Exato, então vai ser RPG de novo, muito RPG aí pra gente. Quero agradecer, muito mais vindo aí. Quero agradecer ao Lucas a oportunidade de conhecer essa pessoa que é daqui da terra e a gente poder trocar essas figurinhas aí, acompanhar o Clube do XP, acompanhar o trabalho dele, poder conversar mais com ele. E agradecer a quem compareceu. Acho que vocês ajudaram muito, acabaram direcionando muito a conversa. E aí, um salve para o Fergonce. Olha aí, salve aí, Fergonce. E aí, acho que é agradecimento, gente. Agradecer a essa oportunidade, repetir, né? A resposta da pergunta. Tá vendo o RPG mais presente atualmente? Eu tô, inclusive, num podcast sobre RPG. Olha aí. Obrigado, gente. Então, boa noite a todo mundo. Lucas, com você, meu querido. Cara, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer o André agora, né? Só conheci essa semana através das redes sociais. É sempre muito legal ter pessoas com que a gente possa conversar sobre as coisas que a gente gosta, né, cara? Sim, a gente conversa com um sorriso no rosto, o tempo passa ligeiro, a gente nem percebe o que está acontecendo. E isso aí foi muito massa. Para as pessoas que querem, né,
trabalhar um pouco com um RPG, eu indico o RPG do Jogarta, que é o Rhapsódias, um jogo sobre criação de mitos, memórias e contação de histórias. Se eu não me engano, ele é gratuito, você pode ir lá no site deles e baixar, para quem estiver querendo ter essa experiência com RPG. E lembrar, pessoal, que quando a gente fala de RPG e educação, é para misturar as duas coisas, tá? Porque tem gente que acha que a técnica vai salvar o mundo, não vai. Independente da maneira, da metodologia que você estiver utilizando, você vai ter algum nível de êxito, tá? E você não precisa só saber RPG ou só saber a sua própria área, você tem que saber as duas coisas, tá? E unir isso de uma maneira que se torne interessante, porque a grande sacada da educação no século XXI é que a gente não tem mais o domínio do conhecimento. O conhecimento está na rede aí. Quem tiver tempo e disponibilidade, em pouco tempo pode até saber bem mais do que você sobre vários assuntos. Então, o que a gente está aqui para fazer enquanto professor na sala de aula é direcionar, como diz o Platão, né? Eu acho maravilhoso, o Platão é fantástico. Ele diz assim, a educação não consiste em dar visão aos olhos da alma, porque já a possui. A educação consiste em direcionar o olhar para aquilo que é mais verdadeiro. Então, isso é primordialmente o que o professor faz. Ele tenta tirar o aluno desse universo pantanoso, em que as informações são tantas que ele se perde. E criar uma maneira de olhar para a realidade que vai fazer com que ele consiga construir, né, a sua própria visão de forma crítica e ser independente. Que a educação ela tem que ser sempre para autonomia. Se ela também não for para autonomia, está errado. Está errado, exato. Então, galera, muito obrigado, André. Brigadão aí pela presença, por aceitar o convite e participar dessa loucura aqui com a gente, de participar do primeiro episódio. De antemão, já queria pedir desculpas também, enfim, pelos possíveis erros que a gente cometeu aí no decorrer do episódio. Mas é assim mesmo, primeiro episódio. Espero que esse seja o primeiro episódio de muitos e que você retorne não só para o RPG, para o podcast aqui, mas com o RPG no futuro que a gente vai jogar aqui na Twitch e também para futuras lives lá no nosso Instagram. A gente vai combinar direitinho, fazer umas lives periódicas. Eu vi aqui no chat que a galera tá pedindo para falar mais sobre esse assunto, né? É um assunto extenso, Exato. Então a gente, pessoal, o próximo episódio já tá marcado. Eu vou divulgar lá nas redes sociais, mas aguardem que a gente vai voltar com live lá no nosso Instagram com o André e com o Lucas. E aí aproveitar, Lucas, muito obrigado, meu querido. Você sabe que é um parceiraço desde o início. Viu o Crônicas nascer, basicamente. Cara, muito obrigado por aceitar aí também a bater esse papo aí com a gente. E, cara, foi uma honra estar aqui, ser lembrado para estar no primeiro episódio. É isso, incrível. A honra é toda nossa, cara. E eu espero que você tenha gostado e espero que retorne futuramente para próximos episódios, né, para lives lá no nosso Instagram. Pessoal, muito, muito obrigado. E é isso, obrigado a todo mundo do chat também. Pessoal, brigadão e até mais. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Valeu. Então é isso, galera. Valeu aí pelo episódio. Foi muito bacana, muito massa. A gente se vê no próximo episódio, beleza? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. É isso. Foi massa. Ué, você ainda tá por aí? Bom, então se você ainda tá por aqui, aproveita e se inscreve no canal. E se curtiu o episódio, não deixa de curtir aqui no canal também e compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai curtir o tema, tá bom? Então é isso, brigadão e até mais.